com a chegada de 2025, os trabalhadores que contribuem para o INSS vão encarar ajustes nas regras de transição para a aposentadoria, fruto da reforma da Previdência de 2019. As alterações afetam principalmente a idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, enquanto outras regras permanecem inalteradas. Para explicar o que muda e como isso impacta a vida dos trabalhadores, eu converso agora ao vivo com o Marcos Vinícius Cardoso, que é advogado previdenciário, doutor que está aqui no nosso estúdio hoje. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar falando com você, Wilker, com todo mundo que está participando aqui. Prazer recebê-lo também, ainda mais para falar sobre um assunto como esse, né? Então, a reforma aconteceu em 2019, mas a gente continua no período de transição, é isso? Isso, é importante entendermos que a reforma da Previdência, ela trouxe diversos prejuízos e ela também trouxe diversas alterações. Então, tem algumas pessoas que vão se aposentar nas regras de transição, que são aquelas pessoas que começaram a contribuir com a Previdência antes de 2019, e as pessoas que já caem na regra atual, que é aquelas que começaram a contribuir depois da reforma da Previdência. E quais são as regras principais ali, as principais mudanças que vão entrar em vigor em 2025, agora quando a gente fala sobre a aposentadoria, especialmente sobre a idade mínima para a aposentadoria? Isso. A reforma da Previdência, ela trouxe uma idade para se aposentar. A mulher, ela precisa de 62 anos, enquanto o homem precisa de 65 anos. Acontece que algumas pessoas que estão nessa regra, elas ainda conseguem aposentar mais cedo, né? Pela regra da idade mínima. Então, hoje, a mulher também com 62, mas o homem com 63 anos, ele consegue essa regra anterior. Além disso, também temos a regra da pontuação, que você junta o tempo de contribuição com a idade. Com essa regra, você consegue também se aposentar mais cedo. Hoje, a mulher com 92 e o homem com 102 pontos. Tá, tem uma regra sobre o acréscimo ali de 6 meses por ano, não tem algo assim? Isso impacta igualmente os homens e as mulheres? De que modo essa mudança acontece ano após ano? Esse impacto a respeito da mudança de 6 em 6 meses, ele interfere mais na aposentadoria da mulher. Por quê? Porque antigamente a mulher se aposentava com 60 anos, hoje a mulher se aposenta com 62 anos. De 6 em 6 meses trouxe uma alteração nesse tempo, mas essa alteração ela já cessou. Então agora a mulher vai se aposentar com 62 e o homem com 65. E quanto a essa mudança de 6 em 6 meses, não tem alteração. Tá. Para as mulheres, a idade mínima será de 59 anos em 2025. É isso. Porque primeiro a gente precisa entender todo um cenário. A gente precisa entender que existem várias regras de aposentadoria. Pois é muita regra. Esse que é o problema, né? A pessoa está em casa, ela sente que está perto de aposentar, mas nunca sabe se está na hora certa. Então, explica pra gente como que funcionam essas regras dentro das próprias regras aí. Primeiro ponto, a pessoa precisa entender qual é a melhor regra que se encaixa para ela. Então, ela precisa procurar um advogado previdenciarista e precisa entender qual que é o melhor salário de benefício para ela. Se compensa a idade mínima, se ela vai receber um benefício melhor ou não. Hoje, nós temos a regra geral de 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Acontece que existem alguns casos em que a mulher consegue se aposentar com 58 e tem as mudanças, né, que você falou 59,5, e o homem com 65 anos e com algumas regras com 63 anos. Como que eu vou saber se eu vou conseguir se aposentar com essa idade ou não? Primeiro, é importante fazer um cálculo, por isso que a gente faz um planejamento previdenciário, para entender qual que é a melhor regra para você e qual idade você se encaixa. Quando, então, buscar a ajuda de um advogado previdenciário? Muitas pessoas elas acham que tem que buscar a ajuda do advogado quando está próximo da aposentadoria, quando na verdade não é isso. Quanto antes você conseguir organizar suas finanças, organizar suas contribuições, você consegue entender melhor
com qual idade você vai se aposentar e qual o seu salário de aposentadoria. Então, o quanto antes começou a contribuir com a Previdência, é importante procurar um advogado. Então, até os jovens, né? Um assunto que interessa até os jovens. Exatamente. Hoje nós temos várias modalidades de contribuição, né? Então, a gente consegue contribuir de formas diferentes e é importante todos procurarem, mesmo que jovens, a aposentadoria. Quem estava perto de se aposentar em 2019 foi impactado de alguma maneira? Todos sofreram esse impacto. Então, as únicas pessoas que não tiveram impacto da reforma da Previdência são aquelas pessoas que já tinham o direito de se aposentar em 2019. Então, se chegou em 2019, essa pessoa já tinha o direito adquirido, que a gente chama, não interfere em nada. Agora, se tiver faltando um tempinho para se aposentar, a reforma também trouxe impacto. A gente estava falando um tempo atrás muito sobre o pedágio. As regras de pedágio, como os de 50%, 100%, continuam sem alteração na idade mínima. Como que funciona esse chamado pedágio? O pedágio, nós temos esses dois que você trouxe, que é o de 50% e o de 100%. Eles não sofrem alterações. Então, eles permanecem da mesma forma, que é aquele tempo de contribuição, em que precisa ser analisado caso a caso para entender o tempo de contribuição, mas é importante trazer que a mulher ela precisa de cerca de 30 anos e o homem cerca de 35 anos. As regras de transição, elas abaixam alguns meses ou alguns anos na hora de se aposentar. E aí é importante analisar se essa pessoa entra nessa regra e se de fato é a regra mais benéfica. E a diferença nas regras para os trabalhadores do setor público e privado? Existem. Então, hoje nós temos o modelo de previdência do setor público, do servidor público. Então, ele tem que procurar o modelo de previdência que tem. Tem os modelos do Estado, os modelos dos municípios. Então, é importante procurar em qual se encaixa. Aquelas pessoas que não têm o modelo de previdência no seu órgão público, aí elas se encaixam no modelo do INSS, que é o modelo geral de previdência mesmo. Como é que tem funcionado o atendimento do INSS? Porque o senhor falou isso para a gente buscar a ajuda de um advogado, mas nem sempre a pessoa tem condição, tem acesso a um profissional dessa área. A gente pode buscar orientação direto lá na agência ou no telefone ou não é o recomendado? Hoje facilitou-se muito o acesso ao INSS com a internet. Então, hoje todo mundo tem condição de procurar a ajuda do INSS por meio do aplicativo. Então, nós temos o aplicativo Meu INSS. Nós temos também o site do meu INSS, que você pode procurar pelo computador. Nós temos o 135, que continua sendo um canal de ajuda. E por essas plataformas a pessoa consegue também saber informações sobre o seu benefício. Você falou sobre fazer o planejamento o quanto antes. E lá no Meu INSS tem como você fazer uma simulação. Aquela simulação, ela é 100% confiável ou pode ter alguma mudança no cálculo? Isso, lá no INSS existe a possibilidade de fazer uma simulação, só que tem alguns problemas. Por quê? Porque aquela contabilização do INSS só conta o período em que o empregador pagou a sua contribuição. Então vamos supor que teve um tempo que o empregador errou, não contribuiu de forma correta ou deixou de contribuir à Previdência. Se isso acontece, não contabiliza na hora de fazer o cálculo. Além disso, algumas pessoas têm tempo rural, já trabalhou na roça, não tinha carteira assinada. Outras pessoas têm serviço militar. Outras pessoas têm tempo especial, que trabalharam em insalubridade. Então, todos esses cálculos, eles não são realizados nos simuladores do INSS, mas sim com a ajuda de um especialista. Fala mais sobre a comprovação de quem trabalha na roça, trabalhou na roça, né? Vai buscar, às vezes, uma aposentadoria rural, algo nesse sentido. O que serve de documentação se a pessoa não tem a carteira assinada? Hoje nós temos diversos documentos que a gente consegue utilizar na hora de se aposentar na roça, na hora de comprovar, né, o seu vínculo rural. Então, tem como essa pessoa juntar contrato de arrendamento, que é aquele contrato da roça. Tem como a pessoa juntar nota fiscal de algum serviço prestado, também alguma vinculação com o sindicato rural. Qualquer documento que comprova uma atividade rural, até documento escolar dos filhos, que comprova que os filhos estudou em escola rural, todos esses documentos podem ser juntados para fazer a comprovação. Sempre que a gente vai tratar desse assunto, chegam dúvidas aqui a respeito da aposentadoria, chamada, né, anteriormente de aposentadoria por invalidez.
Muda alguma coisa? Foi impactada de alguma maneira? Como estão as regras atualmente? A aposentadoria por invalidez, eu falo que é um modelo que está cada vez mais difícil se conseguir. Como que você consegue se aposentar por invalidez? Existe uma diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é quando o INSS entende que você está incapacitado só por um período, que quando aquele período passar, você vai voltar para o mercado de trabalho. Já a aposentadoria por invalidez é aquela que você está incapacitado permanentemente. Você não consegue voltar para o trabalho. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer é fazer o pedido de auxílio-doença. Se o médico identificar que ela não consegue voltar para o trabalho, ele vai aposentar ela por invalidez. Se ele identificar que é temporário, essa pessoa ela fica um período afastada e depois ela retorna para o mercado de trabalho. E a gente está falando aqui de qualquer problema de saúde que impossibilite essa pessoa, certo? Exatamente. E essa comprovação ela acontece como? Primeiro, é necessário ter os documentos médicos atuais. Então, se essa doença é de 2024, por exemplo, essa incapacidade, precisa ter documentos atuais de 2024. Então, é importante que a pessoa atualize esses documentos, que tenha atestados médicos que comprove que ela tem que ficar afastada por tempo indeterminado ou por um tempo do trabalho. É importante ter relatório médico que tenha por escrito ali todas as informações médicas necessárias e o CID da doença, tá? E é muito importante que tenha outros laudos médicos de exame que essa pessoa fez para poder ter esse diagnóstico. Muito bem. Organização, né? Passa bastante pela organização. Como que eu posso me proteger no seguinte sentido? Você mencionou o caso do patrão não fazer o recolhimento, algo nesse sentido. Se chegou na hora de aposentar, eu percebi que um empregador que eu tive muitos anos atrás não fez ali o recolhimento, como que eu vou proceder nesse caso? Eu posso levar algum prejuízo por isso? O empregado ele não pode ser prejudicado por conta dessas contribuições recolhidas de forma incorreta. Então, para comprovar, é necessário que a pessoa tenha a sua carteira de trabalho, que esses vínculos constem na carteira de trabalho. Se tiver alguma guia ou algum pagamento avulso, algum recibo, essa pessoa precisa juntar esse documento na hora de se aposentar. Mas a carteira de trabalho, você consegue ter essa comprovação. Ótimo, então o profissional ali, o trabalhador que quer se aposentar não vai levar esse prejuízo aí. Aí no caso é a Previdência que se vira lá com esse empregador que não fez o recolhimento ideal, algo assim, né? Muito bem, doutor, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a compreender um pouco mais sobre essas regras que são bem complexas e que a gente ainda vai ter mudanças ao longo dos próximos anos ainda e a gente vai explicando aqui para você conforme a gente pode. Obrigado, viu? Um abraço. Eu que agradeço.